Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Deus é bom. Interessante, quando recebi o convite para estar ministrando nessa noite, eu falei assim, faz um bom tempo já que eu não ministro. Eu falei assim, mas é tranquilo na quinta-feira, é tranquilinho, menos pessoas, tem pouca gente, amém? É o momento certo a gente estar voltando a ministrar. Mas Deus é maravilhoso. E antes de começar a palavra, interessante, eu vi o irmão... agora escapou. O irmão... Jesus, estava louvando aqui. Desculpa, eu esqueci o seu nome. Guto, nervosismo, mas vai passar. Deus é bom, Deus está presente aqui nesse lugar. Ele é maravilhoso. E ele falou interessante que o milagre, muitas vezes, nós esperamos coisas extraordinárias do Senhor. Mas só de nós acordarmos a cada manhã é um milagre do Senhor em nossas vidas, né? Quando muitas vezes nós falamos em milagres, nós esperamos uma pessoa levantar de uma cadeira de roda, um morto ressuscitar, algo grandioso, algo extraordinário. Mas nós sabemos que Deus pode fazer essas coisas. Ele fez no passado, Ele pode fazer no presente. Basta dar vontade dEle. Se Ele querer, Ele faz. E se Ele não querer, amém. A vida segue e prossegue. Então, quando nós falamos, olha, eu coloquei no coração, quando colocou no coração a campanha de milagre, eu falei, meu Deus, milagre, justo milagre, Senhor. E a gente fica assustado de falar sobre milagres, mas milagres ainda acontecem. A palavra do Senhor fala que o Senhor acampa os anjos deles ao redor daqueles que o temem. E muitas vezes nós não vemos o milagre acontecendo nas nossas vidas, mas no dia a dia, sem a gente perceber, sem a gente notar, milagres vão acontecendo nas nossas vidas. Talvez é um milagre no trânsito, que o Senhor não deixe que algo aconteça com você no trânsito. É um milagre dentro da sua cozinha. Mas dentro da cozinha sim. Ao você colocar uma panela de pressão, ela pode explodir no seu fogão. E Deus nos guarda, Deus guarda ali a irmã, o irmão que está cozinhando de algo que pode acontecer. Isso é um milagre, Deus tem nos guardado. E quando a gente olhamos e fala, milagre, mas é só que o morto tem que ressuscitar, o cego tem que voltar a enxergar. Não, Deus fez lá no passado, mas Deus tem operado aqui no presente. Deus tem feito milagre em nossas vidas. Eu falo para você, eu sou um milagre do Senhor, você é um milagre do Senhor. Só de nós estarmos diante da presença dEle, nós somos um milagre do Senhor. Porque se a gente olhar pelo mundo lá fora, há grandes convites, há grandes bandejas lá fora que são oferecidas a nós. E quando nós negamos essas bandejas, quando nós negamos essas primícias do mundo lá fora, nós somos um milagre. Nós somos um milagre de chegar e caminhar ao contrário daquilo que o mundo caminha. E quando o mundo está comemorando, foi escolhido um novo papa, uma nova pessoa que vai conduzir a igreja, mas aquele que conduz a igreja é Jesus Cristo. Ele já foi na cruz do Calvário, Ele derramou todo o teu sangue lá na cruz do Calvário. Não estou aqui tirando a autoridade dele perante a igreja católica, mas o nosso Senhor, o nosso Rei, Ele já veio na cruz do Calvário. Nós não temos que esperar mais nada, Ele é o Senhor, é Ele que cuida de nós. Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso Deus. E nós caminhamos ao contrário do mundo. Nós caminhamos ao contrário do mundo. Isso é um grande milagre nos dias de hoje. É difícil. Enquanto muitas vezes as pessoas estão subindo, nós estamos descendo. Nós estamos na contramão do mundo. Porque nós cremos um Deus todo-poderoso que cuida de nossas vidas. E quando o Márcio falou sobre aqui, quando a gente fala de milagre, a gente só pensa em doença da carne, enfermidade da carne, mas a doença do século hoje em dia é a depressão, é a ansiedade. E quanto de nós muitas vezes estamos ansiosos de coisas que não acontecem em nossas vidas? Quanto de nós estamos enfermos espiritualmente falando? Quantos de nós enfermos espiritualmente, não temos a enfermidade na carne, mas espiritualmente estamos enfermos e precisamos da graça e da misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas? Lá deixa eu deixar marcadinho, Filipenses 4, 6, vai nos falar assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graça, apresente os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus.
Quantos de nós andamos ansiosos porque, olha, será que esse mês eu vou conseguir pagar aquela conta? Será que esse mês vai acontecer? Ansiedade é uma enfermidade da alma, do espírito. Nós temos que depositar a nossa confiança no Senhor. Quantos de nós ficamos ansiosos alguns meses e quando chega na hora o Senhor vai lá e Ele provê? Quantos de nós ficamos ansiosos por tantas coisas, mas no final Deus dá a vitória? A ansiedade, ela tem que cair por terra das nossas vidas. O mês passado eu estava tão ansioso no meu trabalho, tão preocupado no meu trabalho, que eu contraí uma enfermidade. Eu fui no médico, eu fiz todos os exames e ele falou: você não tem nada. Essa enfermidade que apareceu você é de você estar muito ansioso, também muito preocupado com as coisas. E eu estando em casa, fui tomar um banho e o Senhor soprou no meu coração: precisa confiar mais em mim. Nós muitas vezes vemos no culto na casa do Senhor, nós adoramos, nós escutamos a palavra, mas quando é na hora de nós colocarmos a nossa fé em ação, nós não colocamos. Às vezes você vê um irmãozinho passando por dificuldade, você vê um irmãozinho passando por uma enfermidade e fala para o irmãozinho: tenha fé, irmão, Deus vai curar, Deus vai fazer. Mas quando a enfermidade bate em nossas portas, quando a enfermidade é conosco, nós esquecemos daquilo que falamos. Nós talvez não vivemos aquilo que falamos. Ficamos ansiosos: será que Deus vai fazer? Será que Deus vai me curar? Esse tempo que eu contraí uma enfermidade, eu passei uma madrugada inteira sem dormir. Eu tinha participado do culto no domingo, fui embora para casa, a Denise foi deitar, as crianças foram deitar, eu deitei na cama e confesso que a minha cabeça estava um balão, eu não consegui dormir, irmãos. Eu estava tão ansioso que só a misericórdia do Senhor. Eu falei assim: eu vou para a sala, eu não consigo dormir. E aquela ansiedade era um lucro da carne contra o espírito, o inimigo sobrando na minha mente, e o Espírito Santo falou: vai dar certo, e o inimigo falou: não adianta, não tem mais jeito, acabou. E eu vi nitidamente o inimigo soprando no meu ouvido: vai lá, entra no carro, corta o seu pulso, não tem mais jeito, acabou, não tem mais jeito. Não estou falando que eu queria me matar, mas o inimigo soprou dentro da minha mente: chega, para que isso? Olha o estado que você está, tão ansioso por coisas banais. Cadê a sua fé? E eu tive ali uma luta terrível numa madrugada de domingo para segunda, e passei terrivelmente aquela madrugada. Não quero nunca mais passar por isso, mas o Senhor fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E a alegria ela vem pela manhã. O Senhor me renovou, o Senhor me restaurou. Mas por quê, irmãos? Muitas vezes é falta de fé, é falta de confiança no Senhor. Que o Senhor venha nos fortalecer na fé, que o Senhor venha nos fortalecer na confiança dEle. Nós precisamos colocar mais em prática aquilo que aprendemos na casa do Senhor. Nós precisamos colocar em prática aquilo que louvamos ao Senhor. Nós louvamos, nós adoramos, nós lemos a palavra do Senhor, mas na hora de colocar em prática nós não colocamos. Nós falhamos, nós pecamos nisso. Mas João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que Ele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu na cruz do Calvário. Jesus sabe das nossas fraquezas, Jesus sabe das nossas falhas, e Ele nos fortalece. Se você está fraco, peça força ao Senhor Jesus, Ele vai vos fortalecer. Ele é Pai, não é padrasto. Ele é Pai verdadeiro, Ele é o Pai que cuida, Ele é o Pai que carrega no colo. Esse é o nosso Senhor. Interessante que eu não tinha preparado nada disso, mas a gente às vezes fica muito preocupado e fala: acho que dessa vez eu vou falar 10 minutinhos e vai acabar. E eu torcendo para o louvor continuar mais. Vai mais um pouquinho de louvor, estende mais um pouquinho, dá 9 horas eu paro. Mas Deus é bom, Deus é maravilhoso e fiel. Precisamos confiar mais no Senhor. Que toda enfermidade do espírito, que toda enfermidade da alma caia por terra em nome de Jesus. Que nós possamos ser libertos, que todos nós possamos sair daquele cativeiro que nos prende lá na mente. Quantas pessoas tomando antidepressivo, ansiolíticos por causa da ansiedade, por causa da depressão, mas que o Senhor nos liberte desse mal. Que nossa confiança venha estar em Cristo Jesus, porque Ele é a nossa confiança, Ele é o nosso Senhor. Ainda que o gigante apareça em meio aos nossos meios, na nossa frente, o Senhor faz ele cair por terra. Basta nós termos a fé e a coragem de Davi. Você acha que Davi não sentiu medo na hora que viu aquele gigante enorme na frente dele? Com certeza, Davi sentiu medo.
Davi sentiu temor, mas ele sabia que não era na força do braço dele, mas era na força do braço do Senhor dos Exércitos, o rei de Israel. Davi, quando olhou, falou: quem é esse incircunciso? Quem é esse gigante que afronta o Deus dos Exércitos? Seja corajoso, irmãos. Vamos praticar aquilo que nós falamos, aquilo que nós pregamos, aquilo que nós louvamos. Vamos fazer muito mais isso. Quando eu falo vamos, é por mim, eu preciso fazer mais isso. A palavra corta aqui primeiro, para depois cortar lá. Nós precisamos praticar mais aquilo que falamos, que vivemos. Amém? Aleluias. Vamos lá para Deus de misericórdia. Deus é bom. Lá em Lucas, vamos ler Lucas 5, do 17 ao 26, a campanha de milagres. Fico muito feliz de estar aqui, casa cheia, 4 pastores aqui, tinha que ser no meu dia. Jesus, homens letrados, homens conhecedores da palavra do Senhor, os irmãos aqui conhecedores da palavra do Senhor. Mas Deus é bom, Deus é misericordioso e fiel. O irmão João Carlos uma vez contou uma historinha para mim, e eu acho que eu já contei, mas eu vou contar, eu gosto muito dessa historinha. Diz que o burrinho chegou feliz na casa dele e falou assim: mamãe, o senhor não sabe de uma coisa, eu entrei numa cidade, todo mundo estava feliz, fizeram a festa para mim, mamãe, quando eu estava entrando na cidade, jogaram ramos no chão e eu passei por cima daqueles ramos. Olha, mãe, estou muito feliz, a turma gosta demais de mim. A mamãe do burrinho falou assim: deixa eu fazer uma pergunta para você, filhinho. Ele falou: pode falar, mamãe. Tinha alguém montado no seu lombo? Aí ele olhou e falou assim: sim, tinha alguém. Aí a mãezinha do burrinho falou assim: então a adoração, a alegria não era para você, você é apenas um burrinho. Então nessa noite eu sou apenas um burrinho, usado pelo Senhor, que reconheça as minhas falhas, que reconheça as minhas fraquezas, mas Ele é o Deus que nos capacita, Ele é o Deus que nos prepara, Ele é o Deus que fala por nós. Aleluias, glória a Deus. Lucas 5, do 17 ao 26 vai nos falar assim: e certo dia, quando ele ensinava, estava sentado ali fariseus e mestres da lei, procedente de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. E vieram alguns homens trazendo os paralíticos numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e baixaram em sua maca através de uma abertura até no meio da multidão, bem em frente de Jesus. E vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. E os fariseus e os mestres ali começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? É mais fácil dizer o seu pecado está perdoado, ou levanta e anda. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levanta-te e pegue a sua maca e vá para casa. E imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a sua maca que estivera deitado e foi para casa, louvando a Deus. E todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, cheios de temor, e diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Amém, aleluias. Glória a Deus, Deus maravilhoso. Deus é bom. Eu queria aqui frisar 5 coisas, 5 atitudes que geram milagres, 5 atitudes que podem chegar ao coração de Deus e gerar milagre em nossas vidas. Aqui no começo vai falar, a primeira atitude é reconhecer o poder de Jesus e que Ele pode operar em nossas vidas. Esses homens ouviram falar de Jesus. Aqui fala de alguns homens que estavam ali e ficaram sabendo que Jesus estava pregando numa casa. E com certeza esses homens ouviram falar de Jesus assim da mesma maneira que nós ouvimos falar de Jesus. E eles confiaram, falaram: Jesus é o Senhor, Ele pode operar um milagre. Nós precisamos reconhecer a soberania de Deus. Nós precisamos conhecer o poder de Deus, reconhecer o poder de Deus.
é o reconhecimento que Jesus é o Senhor e que Ele pode todas as coisas em nossas vidas. Ah, mas eu sei disso, mas sabe, muitas vezes não colocamos em prática. Aparece uma dificuldade, e agora, o que eu vou acontecer? O que eu vou fazer? O que você vai fazer, irmãos? Nós temos o Senhor do nosso lado, Ele é o Senhor de todas as coisas. Isso é reconhecer que Deus pode fazer todas as coisas em nossa vida. Primeiro passo é reconhecer que Jesus é o Senhor da nossa vida, que Ele é poderoso para fazer tudo mais do que possível, impossível e o possível que nós imaginamos. Lá em Efésios 3:20 vai falar assim, Efésios 3:20: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações e todos sempre. Amém. Você tem reconhecido que Jesus é o Senhor e que Ele pode fazer todas as coisas em sua vida? Você consegue reconhecer que Jesus é maior do que o seu problema? Você consegue reconhecer que Jesus é maior do que o seu pecado? Você consegue reconhecer que Jesus é maior que as suas enfermidades? Que Ele tem poder para operar o milagre na sua vida, para operar a cura na sua vida? Então esse é o primeiro item, que é reconhecer a soberania de Deus. É reconhecer que Jesus é o Senhor de todas as coisas, que Ele tem o poder para fazer todas as coisas em nossas vidas. É não temer a dificuldade, é não temer a enfermidade, é não temer o gigante quando chegar às nossas frentes. Como é difícil, irmãos, as coisas estão tudo bem, o mês está tranquilo, o dinheirinho está sobrando um pouquinho lá Hoje em dia é difícil sobrar uma coisinha, mas de vez em quando sobra, né, irmãos? Sobra ali para comer um hambúrguer, comer uma pizza, mas do nada aparece uma tempestade em nossas vidas. Do nada o mar se levanta, do nada, nossa, o gigante começa a nos afrontar. E quando está tudo bem, opa, Jesus é o Senhor, aleluia, aleluia, opa, levantou-se o mar. Opa, o gigante afrontando. E agora, o que eu vou fazer? O que você vai fazer, irmãos? É confiar no Senhor dos Exércitos. É confiar naquele que pode todas as coisas. Você já ouviu falar, você já aprendeu, você já leu que Ele é poderoso para fazer todas as coisas, infinitamente mais do que tudo em nossas vidas. Ele é o nosso Senhor. Então precisamos reconhecer e sempre colocar em prática a soberania do Senhor nas nossas vidas, que Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Ele é aquele Deus que acalma a tempestade, Ele é aquele Deus que acalma o vento, Ele é aquele Deus que derruba o gigante. Você acha que foi Davi que matou aquele gigante, irmãos? Ou foi o poder de Deus que matou aquele gigante? Você acha que se colocasse eu na frente do Maguila, um round, você acha que sem o poder de Deus eu derrubaria o Maguila? Eu ia tomar um peteleco na orelha, um só. Com certeza Davi era assim. Quando as pessoas olhavam Davi, já era, esse rapaz tá louco, Davi tá louco, ficou louco. Tem uma série que é Casa de Davi, é interessante que você assiste. Você olha e fala, meu Deus, às vezes a gente lê assim, fala do gigante, e aparece aquele gigante com aquela puta lança, meu Deus, tadinho Davi, emagrecendo, coitadinho, fraquinho. Se não fosse o poder de Deus, jamais Davi derrotaria o gigante. Nós precisamos ter a coragem de Davi. Davi falou assim, olha, quando eu estava pastoreando a ovelha dos meus pais, eu matei um leão com as minhas próprias mãos. Você acha que o Senhor não vai me entregar esse gigante nas minhas mãos? É hoje que eu mato ele, é hoje que eu corto a cabeça dele e vou mostrar porque ainda existe Deus em Israel. E é dessa maneira que os nossos corações devem estar. É dessa fé. Irmão, puxa vida, seu bonzão, sua fé está bombando. Irmãos, tem hora que o negócio aperta mesmo, irmãos. Mas a palavra fala que nós temos um consolador. A palavra fala que a gente tem um ajudador, que é o Espírito Santo de Deus. Está difícil, clama Ele. Está difícil de falar uma só palavra, fala Espírito Santo de Deus. Está difícil, eu não consigo falar, não consigo nem falar, porque a tempestade é tão grande, mas intercede por mim. Pede por mim ao Pai. Jesus conhece as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, mas precisamos reconhecer que Ele pode todas as coisas, amém? Segundo item, tomar a iniciativa. Toda ação gera uma reação no coração de Deus. A palavra fala assim que aqueles homens, eles tomaram a iniciativa de ir até Jesus. Tá difícil. Deixa eu ver aqui para mim não pular.
palavra fala que toda ação gera uma reação no coração de Deus. Nós precisamos tomar atitude diante das dificuldades que aparecem em nossas vidas. Mas, irmão, o que eu posso fazer? Lá em Atos 12:5 vai falar assim, olha só, uma ação poderosa em nossas vidas para que nós possamos derrotar as nossas dificuldades, para que nós possamos alcançar a nossa fé, é a oração. É a primeira coisa, irmãos, é a oração. Se eu não orar, se eu não buscar, as coisas não acontecem, irmãos. Tem irmãos que é aquele dos 6 horas, ora por mim, 6 horas por mim. Nós precisamos fazer a nossa parte, irmãos. Nós precisamos alcançar o coração do Senhor. É uma ação, e essa ação vai gerar uma reação no coração de Deus. É atitude, iniciativa. Vai falar assim lá em Atos 12:5, vai falar assim. Atos 12:5. E assim Pedro estava guardado na prisão e não havia, assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessantemente a Deus por parte da igreja a favor dele. Pois na noite anterior, o dia que Herodes apresentou-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio o anjo do Senhor, e a luz iluminou a prisão. E o anjo tocou ao lado de Pedro e despertou, dizendo: levante-te depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou: coloque o cinto e calça as sandálias. E ele assim o fez, e o anjo lhe disse: ponha a capa e siga-me. Então, saindo Pedro, seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito e pelo anjo, e ele pensava que era uma visão. E depois de terem passado a primeira e o segundo sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual o abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou. A igreja orava incessantemente para Pedro ser liberto. Então, uma ação, ela gera uma reação no coração de Deus. Nós precisamos buscar o Senhor aos meios dos problemas, aos meios de dificuldade. O problema é grande, Pedro estava lá preso, acorrentado, sentinelas, guardas. Era impossível Pedro ser liberto daquele lugar. Mas a oração da igreja libertou Pedro daquela prisão. Então, a oração é um grande poder para que aconteça um milagre nas nossas vidas. Se a gente não orar e não pedir ao Senhor, algo não vai acontecer em nossas vidas. Então a oração é algo que comove o coração de Deus, é algo que toca o coração de Deus, e nós precisamos orar ao Senhor, entregar as nossas dificuldades, entregar as nossas tribulações ao Senhor, os nossos problemas. Lá em Mateus 7 fala assim, 7:7, peça, ele será dado, busque e acharão, batam a porta e será aberta para vocês, pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e quem bate a porta será aberta. Eclesiastes 11:4 fala assim, quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará colheita. Como se eu vou colher uma banana se eu não plantar um pé de banana? Como, irmãos? Como que eu vou ser curado se eu não falo para o Senhor que eu preciso de uma cura? O Senhor quer nos ouvir a falar para Ele. O Senhor quer que nos acheguemos até Ele em oração, em súplica. Olha, você sabe, Ele sabe, você sabe o que Ele pode fazer, mas nós precisamos pedir. Ele é educado, Ele só entra nas nossas vidas quando nós pedimos, quando nós o buscamos de coração puro, de mente pura, de coração quebrantado. Eclesiastes fala assim, olha, quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará colheita. Irmão, se eu não plantar, eu não vou colher. Se eu não estudar para aquela prova do concurso que eu desejo passar, vai ser muito difícil eu passar, porque a concorrência é grande, irmãos, a busca é grande. O Senhor tem olhado para cada um de nós. Deus é misericordioso, bondoso, e eu acredito que Deus pode fazer. Deus pode fazer, mas nós precisamos buscar Ele. É uma das iniciativas para que possam gerar um milagre. Atitudes que geram milagre é a oração, a iniciativa, é a busca do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos lá prosseguir para não entediar os irmãos. Terceira atitude,
não desistir em meio aos obstáculos que aparecem no caminho. Não tenha medo da multidão. Aqueles homens, eles tiveram o reconhecimento que Jesus podia fazer na vida daquele homem, que Jesus podia curar os amigos deles. Mas eles tiveram a cena, eles foram. E quando chegou lá, havia uma multidão, irmãos. Havia obstáculos para que aquele homem chegasse até Jesus. Mas aqueles homens não desistiram. Aqueles homens acharam uma solução para chegar até Jesus. Quanto de nós desistimos ao meio do caminho quando os obstáculos aparecem? Quanto de nós murmuramos quando algo aparece e nos atrapalha de conseguir algumas coisas? Mas a palavra fala que eles não pararam, eles olharam a multidão e rapidamente vamos descobrir outra rota. Meu irmão, está difícil por um caminho? Muda a rota, vai para o outro caminho. Sendo que Jesus sendo o seu primeiro caminho e é o caminho, a verdade e a vida, amém, irmãos. Se Jesus foi o centro do seu caminho, amém, muda de rota, está difícil fazer por aqui, eu vou fazer por aqui. Se Jesus for o centro, amém, que Jesus seja o centro da sua vida, muda de direção, irmãos. Nós olhamos, aqui está difícil esse caminho, mas eu vou buscar outra direção do Senhor, e com certeza Deus vai dar outra direção para nós mesmos. Quem acha que Deus é inteligência para aqueles homens que, olha, deixa eu dar uma olhada, com certeza um homem falou, olha, deixa eu dar uma olhada naquela casa, a multidão está grande. A multidão está grande. Está difícil de chegar a Jesus. E agora? Como é que nós vamos fazer? Nós vamos voltar com o nosso amigo enfermo? Talvez aquele amigo estava a ponto já de falecer com uma enfermidade gravíssima. A palavra não fala. Mas aqueles homens iriam voltar para trás. Talvez vieram de longe. Ficaram sabendo, Jesus está nessa cidade. Acho que é Cafarnaum. É isso, Cafarnaum? Isso, né? Jesus estava lá ministrando lá, pregando na casa, e aqueles homens descobriram, Jesus está lá, ele pode. Nós ouvimos falar que Jesus curou. Se você voltar aqui para trás, vai falar de milagres que Jesus já tinha feito. E aqueles amigos ouviram falar que Jesus operava milagre. E nós temos um amigo aqui, ele precisa de cura, ele precisa de um milagre do Senhor. E aqueles homens seguiram até Jesus. Mas quando chegaram lá, eles depararam com uma multidão. E agora? Como que nós vamos fazer para que nós viemos a levar o nosso amigo até a presença de Jesus? Talvez um dos amigos falou, calma aí, tive uma ideia, eu vou dar uma olhada no meio da multidão. E aquele amigo entrou no meio da multidão, entrou naquela casa, falou, e voltou, olhou, viu, já teve uma ideia. Falou, tem um jeito, se a gente for atravessar a multidão não vai dar, mas vamos passar pelo telhado, vamos colocar ele no telhado, vamos abrir um buraco no telhado e nós descemos ele até Jesus. E aqueles amigos toparam, irmãos. Não deixaram o amigo, não, nós não vamos voltar para trás, nós estamos aqui, nós vamos até o final. É até o final, irmãos. Aquele que vai receber a coroa da vitória é aquele que chegar até o final. Não é aquele que começou, não é aquele que parou no meio do caminho, mas aquele que for até o final receberá a coroa da vida. É fácil começar? É maravilhoso. Quando nós conhecemos Jesus, nós vemos aqui, eu lembro da primeira vez que eu vim aqui, eu trabalhava com o pastor Gilmar entregando compra, e ele fez o convite, vamos lá, e eu vim aqui, não tinha nem o forrinho ainda, e quando eu vi, nossa, que maravilhoso que é. Quando Jesus começa a dar leitinho pra gente, é maravilhoso. O leite materno é maravilhoso, da mamãe. E quando Jesus começa a nos tratar com leitinho, olha, vem, docinho na boca, que maravilha, irmãos, que maravilha. Você olha muitas vezes alguns irmãos que estão chegando e Deus começa a tratar com aquele irmão, tudo começa a acontecer na vida do irmão. Eu falei, esse está no leite, já, na hora que vir pro cafezinho ele vai ver que é bom para tosse. Mas Deus é maravilhoso, é gostoso, irmãos, quando Deus cuida da gente, Deus trata da gente, Deus é maravilhoso e fiel. E aqueles homens fizeram isso, não olharam pelos obstáculos, aquela multidão assustavam, no começo assustaram, e agora o que vamos fazer? Eu tenho uma ideia, vamos levar ele até Jesus. Acho que só para falar, em Lucas 19:1 vai falar, entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, e eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa.
Zaqueu tinha pequena estatura e ele não conseguia ver Jesus por causa da multidão. A multidão era grande, mas Zaqueu, ele teve uma ideia: eu vou subir naquela árvore. Muitas vezes nós precisamos subir. Nós muitas vezes precisamos ter a ousadia de Zaqueu. Eu preciso ver esse homem, eu preciso ver Jesus. O nosso coração tem que queimar, que nem o coração de Zaqueu queimou aquele dia para ver Jesus. Todos os dias o nosso coração precisa queimar. A chama não pode se apagar, porque quando a chama se apaga, irmãos, quem somos nós? Miseráveis homens que somos sem a chama de Jesus Cristo em nossos corações. Aí, esses tempos atrás, eu estava meio cabisbaixo, meio enfraquecido, não orava mais, não lia mais intensamente. E quando nós não nos alimentamos do Senhor, misericórdia de nós, irmãos. Nós não somos nada sem o Senhor. Nada. O dinheiro não traz alegria, a família não traz alegria, nada nos traz alegria. A verdadeira alegria é servir ao Senhor, é ter o Espírito Santo em nossas vidas. Eu consigo viver sem dinheiro, eu vivo sem dinheiro, irmãos. O Senhor nos sustenta. O Senhor nos sustenta. É bom ter dinheiro, amém, irmãos, é maravilhoso ter dinheiro. Mas se não tiver, irmãos, amém. Deus provê todas as coisas. Deus provê todas as coisas. Quem de nós nunca passou por uma dificuldade financeira? Mas se você está aqui, porque Deus fez, Deus operou na sua vida. Há um tempo atrás eu não tinha casa, e o Senhor operou, e hoje em dia eu tenho uma casa. Porque Deus pode fazer, Deus é maravilhoso e fiel. Eu olhava e eu não via o possível acontecer. Jamais vou ter uma casinha dessa, até parece. Eu muitas vezes até parecia a Sara, duvidava do poder de Deus. Será que Deus pode fazer mesmo? O será atrapalha muito o milagre em nossas vidas, você sabia, irmãos? Quando nós deixamos o será entrar em nossos corações, nós tiramos a glória do Senhor. Nós impedimos Deus de agir quando o será entra em nossos corações. Será que realmente Deus pode fazer? Será que Deus pode operar esse impossível na minha vida? Será que Deus pode me curar dessa enfermidade? Será que Deus pode me dar um emprego melhor? O será, ele atrapalha muito o milagre acontecendo nas nossas vidas. Aleluias. Tenha ousadia. Ter ousadia significa ter coragem para fazer ou dizer algo que a maioria das pessoas não faria. Muitas pessoas estavam ali quando Jesus estava passando perto da casa de Zaqueu, mas a palavra fala que somente Zaqueu subiu em cima da árvore. Não seja multidão, seja diferente da multidão. Como eu já falei no começo, anda ao contrário da multidão. Você vai ver coisas grandes acontecendo na sua vida. Tenha ousadia, não tenha medo. Não tenha medo. Ter ousadia é fazer muita coisa que os outros não têm coragem de fazer. Às vezes você está quietinho ali, você vê o irmão, mas estou com vergonha de dar glória a Deus, estou com vergonha de dar aleluia. Irmão, berre, dê glória a Deus, dá aleluia. Porque quando nós glorificamos o Senhor, nós gritamos um aleluia, há uma explosão no universo, há uma explosão no mundo espiritual. Nós enchemos o coração de Deus e nós mostramos para Ele que a nossa confiança está nele, que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele opera. Os inimigos no mundo espiritual, eles tremem quando nós glorificamos o nome de Jesus, quando nós damos aleluia, nós aplaudimos ao Senhor Jesus. Não tenha vergonha de fazer isso, irmãos. Nós fomos usados para fazer tantas coisas feias lá fora. Quem nunca fez coisa feia lá fora, irmãos? Quem nunca fez uma coisa feia lá fora que atira a primeira pedra? Quanto nós fizemos coisas horríveis lá fora, e quando chega na casa do Senhor, nós temos coragem de glorificar o Senhor. Às vezes o pregador, o ministro da palavra está falando aqui, o ministro da palavra tem que falar assim: posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória? A palavra vem de quem? Do ministro, do pregador ou de Deus? Quando você dá um glória, quando você dá um aleluia, você está glorificando a Deus. O pregador é somente o burrinho, irmãos. O pregador é nada. Quando você glorifica na hora do louvor, o ministro do louvor é somente o burrinho do Senhor. A glória é para o Senhor, a glória é lá no céu para o Senhor. É Ele que é glorificado, é Ele que é exaltado. Seja ousado, irmão, tenha ousadia de entrar no mundo espiritual. E quando nós temos a ousadia de entrar no mundo espiritual, coisas extraordinárias acontecem em nossas vidas. Quer ver coisas extraordinárias acontecendo na sua vida? Tenha ousadia de buscá-la. Faça o que ninguém faz. Busque aquilo que ninguém busca. Seja diferente, irmãos.
As coisas vão acontecer na sua vida. A capacidade de agir sem medo, mesmo em situação de desconfortável, incerta, isso fará você conquistar o seu milagre. Mesmo não vendo Jesus, o cego de Jericó não via Jesus passar, mas ele teve a ousadia de gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão falava: fique quieto, não incomoda o mestre, fique quieto, fique quieto. A multidão apertava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E o que a palavra nos fala? Jesus para, irmãos. Jesus para nos ouvir. Você consegue ter a dimensão de fazer Jesus parar para ouvir o que você quer? Você consegue ter essa dimensão de você com a sua ousadia, com o seu grito, com a sua fé, sabendo que Ele pode curar, e você gritando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim? E a palavra fala que Jesus parou e mandou chamar: chama ele, quero ouvir. O que queres que eu te faça? Eu quero enxergar, Senhor, eu quero ver. Então enxergue, veja. Tenha a ousadia de gritar para Jesus e parar o coração de Jesus para ouvir você. Nós não estamos aqui vendo Jesus fisicamente, mas espiritualmente nós sabemos. A palavra fala, foi falada aqui já foi falado: onde há 3 ou mais reunindo meu nome, ali eu faço presente. Jesus está presente aqui, irmãos. Maior do que a minha presença, maior do que a sua presença, Jesus está presente nesse lugar. Antes de você chegar, Ele já estava aqui preparando esse culto abençoado. Antes de vocês já chegarem, Ele já estava ministrando aos anjos: ó, guarda o meu servo, ele está vindo para me adorar. Vai lá, guarda ele, protege ele, não deixa nada que aconteça para o meu servo. Ele é meu, eu guardo, eu zelo por ele, eu cuido dele. Você acha que você chegou aqui por acaso, de qualquer maneira? Não, irmãos, o Senhor nos zelou para nós estarmos aqui adorando e louvando o nome dEle. É o Senhor que cuida, nós não mandamos nada, nós não podemos nada. É o Senhor que tem zelo por cada um de nós, é o Senhor que cuida de nós, irmãos. Vamos ter a ousadia de entrar na presença do Senhor. Não tenha medo, não tenha medo. Muitas vezes nós pedimos, e pode ser que não aconteça, mas amém, irmãos. Amém, você buscou, você pediu, e Deus é poderoso para fazer, amém? Já estou terminando, irmãos, falta 10 minutinhos, rapidinho, está acabando. Quarto item: tenha fé. Jesus encontrou fé no coração daqueles homens. Hebreus vai nos falar assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não vêm. Hebreus 11:6: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que a recompensa o que o buscam. Aleluia. Olha, irmão, hoje está acontecendo um milagre. Estou conseguindo ler essa letrinha pequenininha. Eu fui teimoso, eu era para mim vir de óculos. Eu não uso óculos faz tempo. Eu falei assim: mas acho que vai dar, o Senhor vai fazer um milagre. Eu estou conseguindo ler, é um milagre, irmãos. Amém. Sem fé é impossível agradar a Deus. Algo que comove o coração de Deus é a nossa fé, irmãos. Aquele homem, Jesus enfatizou aqui: olha, vamos lá onde está falando sobre fé. Quem é esse que é? Entra na casa, abaixo. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Aleluias. Interessante é que Jesus, ele olha o espiritual primeiro, né? Antes de curar esse. Só dando um adendo aqui, a gente vê que a salvação é mais importante do que a cura. Jesus poderia falar: olha, seja curado, porque Jesus sabia que aquele homem estava enfermo. Jesus conhecia a enfermidade daquele homem, mas Jesus fez: não, seus pecados estão perdoados. O André acho que já falou na quinta-feira: é melhor ser salvo e não ser curado do que ser curado e não ser salvo. A Denise falou a semana inteira essa palavra e é uma grande verdade. O que adianta eu ser curado e não ser salvo e perder minha salvação? Se for para mim entrar no céu com a minha enfermidade, amém, Jesus, eu vou para o céu, quero morar no céu. Sabe por quê? Porque Ele falou que lá não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais doenças. No céu não haverá mais, irmãos. O Senhor vai enxugar todas as nossas lágrimas no céu, a enfermidade aqui vai ficar.
Nós sabemos que nós estamos aqui por um breve passagem de tempo. Os nossos dias aqui já estão contados. Não tenha medo, ninguém morre de véspera. A hora que cantar só 100, irmãos, amém. Vai para a glória, irmãos. E não adianta enganar o homem, que não adianta. Ele é soberano de todas as coisas, ele sabe. Contou lá o 33. Opa, 33 sou eu, vou embora. Chegou a minha hora. E Deus queira, Deus nos dê essa graça de quando cantar a nossa senha lá no céu. Pode chamar o Fabiano. Eu esteja na presença do Senhor. Isso é mais importante, irmãos. É estarmos na presença do Senhor. E aqui o Senhor nos enfatiza: olha, seus pecados são perdoados. Guarde isso no seu coração. É melhor ser perdoado dos pecados do que muitas vezes ser curado. Aleluias. E eu queria, para estar encerrando, para falar sobre fé e para falar de uma pessoa que ela teve uma grande ousadia. Ela teve fé, ela teve coragem, ela teve ousadia para buscar o milagre dela. E a mulher do fluxo de sangue. A palavra fala lá em Marcos 5, vou ler rapidinho para estar encerrando. Marcos 5 vai nos falar assim: estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e ela vinha padecia de muitos nas mãos de vários médicos, e gastando tudo que tinha, sendo contudo melhora da saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. E tendo ouvido a fama de Jesus, tendo ouvido, irmãos, ela ouviu falar de Jesus, tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por detrás, no meio da multidão, irmãos, e tocou na capa dele, porque dizia: se apenas eu tocar na roupa dele, ficarei curado. Fé, se apenas eu tocar, eu ficarei curado. É ter fé, irmãos. Aleluias. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu o corpo que estava curada daquele mal. E Jesus, reconhecendo imediatamente que havia saído dele poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou a minha roupa? E os discípulos responderam: Senhor, está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele porém olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada, trêmula, ciente do que havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, você foi salva. Filha, você foi salva, porque teve fé. Vá em paz e livre desse mal. Essa mulher, ela teve a ousadia. Essa mulher, ela teve a iniciativa, ela teve a fé, ela teve a coragem de vencer as dificuldades da multidão. E ela falou: somente se eu tocar, eu serei curado. Talvez o que está faltando para a gente alcançar algo do Senhor, um milagre das mãos do Senhor, é somente tocar nas vestes deles, espiritualmente falando. É buscar, somente eu tocar. Se eu me entregar realmente em espírito e verdade, Deus pode operar um milagre na minha vida. Precisamos ter essa coragem, precisamos ter essa ousadia dessa mulher de fluxo de sangue, de todos esses que eu falei aqui em cima. Precisamos muito disso nas nossas vidas, irmãos. Muitas vezes nós ficamos prostrados perante as dificuldades, as lutas, mas está na hora de nós nos levantarmos e assumir o lugar de filho. Nós somos filho, Jesus é nosso Pai. Jesus é nosso Pai, irmãos. Quem é pai aqui? E quando o filho vem e pede alguma coisa, o seu coração de pai vai entregar, irmãos. Deus pode fazer um milagre acontecer na sua vida. Aleluias. Seria bom que todos os milagres acontecessem instantaneamente, mas não. Em alguns milagres exige tempo, fé e espera. E que muitas das vezes precisamos passar por um processo de mudanças e transformações em nossas vidas. Você precisa confiar em Deus e saber esperar nele. Salmo 41 vai nos falar assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Está precisando, pede socorro, irmãos. SOS, está difícil. Senhor, me socorre, tenha misericórdia de mim. E tirou-me de um poço de perdição e de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre a rocha e me firmou meus passos. Ele me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão
coisas e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado aquele que põe no Senhor a sua confiança. Tem confiança no Senhor que Ele pode fazer as coisas acontecerem na sua vida, irmãos? Aleluia, que o Senhor nos encha de confiança nessa noite. Aleluia. E não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. Salmo 121 fala: elevo meus olhos para o monte, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Jesus é o nosso socorro. Está difícil, irmão? Olha para os montes. Jesus é o nosso socorro. Aleluia. Estou terminando. Milagres não são resposta de Deus às nossas necessidades, mas é a resposta de Deus em meio à nossa fé. E se Ele fizer, amém. E se Jesus não fizer um milagre, amém. Se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Nunca se esqueça disso. Existem orações que muitas vezes não são respondidas, porque Deus sabe de todas as coisas. Jesus não deixa de colher nenhuma das nossas orações, mas a resposta certa vem dele. Nós temos que ter a confiança de qualquer for a resposta que Deus der para as nossas orações, seja ela sim ou seja ela não. Nós temos que confiar que Ele é Deus, Ele sabe de todas as coisas. Nós vemos agora, mas Deus vê lá na frente, no futuro. Mas eu tenho uma enfermidade faz tempo, mas Deus não me curou. Eu oro, eu peço, mas Deus não curou. Amém, irmãos. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Eu tenho uma enfermidade há 10 anos. Eu já fiz todos os exames. E os médicos falaram para mim: você não tem nada. Pelos exames, não tem nada. Mas amém, irmãos. Deus sabe de todas as coisas. Eu não canso de pedir. Eu sempre peço para o Senhor: Senhor, me livra dessa enfermidade, me livra desse mal. Mas estou caminhando, eu sigo em frente. Às vezes acontece algumas coisas no meio do caminho, tenta nos distrair, chamar a nossa atenção, mas você precisa voltar sempre para o alvo, que é Jesus. Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso advogado. Pecados confessados são pecados perdoados do Senhor. Não fuja da presença de Deus, se achegue a Ele, busque a Ele. Ele é o Senhor das nossas vidas. É Ele que pode fazer, é Ele que pode operar, é Ele que pode mudar a situação, é Ele que acalma o mar, é Ele que cura o cego, é Ele que limpa o leproso, é Ele que levanta o paralítico. Para onde nós iremos, Senhor, se só o Senhor tem palavras de salvação para as nossas vidas? Se não for o Senhor, para onde nós iremos, irmãos? Para onde nós correremos se não for o Senhor? Quando chegou o Covid na terra, quando a enfermidade do Covid chegou e não tinha vacina, não tinha nada, para onde nós corremos, irmãos? Quem de nós não sentiu medo? Eu peguei Covid e eu falei: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu senti medo, irmãos. Será que eu estou preparado para subir? Será que eu estou na presença do Senhor? Algumas pessoas perturbavam o pastor Gilmar, irmã Deus. Uma vez, irmã Deus, falei: calma, irmãos, a enfermidade não é para a morte, Deus vai dar um milagre. E eu fiquei mais terrível, eu fiquei mais chocado no Covid quando eu fui no hospital. Eu tinha aqueles 7 dias, 10 dias, amém, passei tranquilo, uma febre baixa, tranquilo, passei tranquilo. Só que a febre, ela não abaixava. Passou-se 12 dias, a febre não abaixava. Aí eu voltei no médico. Infelizmente, um filho, né, do maligno, ele falou para mim: olha, você está com uma bactéria do Covid, você vai ter que voltar a tomar outro antibiótico. E eu tinha acabado de perder um amigo que ele faleceu de Covid, mas ele foi curado do Covid, mas o Covid deixou uma bactéria para ele. Quando ele falou: olha, você está com uma bactéria do Covid, eu falei: amém. Já fui pro brejo, morri. Eu cheguei, olha só, irmãos, o que leva o ser humano a não ter confiança e não ter fé no Senhor às vezes. Eu cheguei, eu estava com um dinheirinho no banco. Eu fui no banco, eu não podia sair na rua, Covid naquela época, você tem Covid, não pode sair na rua, assina isso, não pode fazer nada, amém, tem que ficar trancado. Eu fiquei 15 dias trancado no quarto. A Denise vinha para pôr comida para mim, era que nem preso, irmão. Chegava com o pratinho de comida, colocava assim na porta do quarto, e empurrava com a vassoura lá dentro do quarto. Pega aí. Só tô... Eu amento, mas não invento. Só pra...
Irmãos, o Covid pegou todo mundo da minha casa, irmãos. E nós estamos aqui para a glória e louvor do Senhor, porque Ele é soberano nas nossas vidas, Ele sabe de todas as coisas. Amém? Aleluia. Que bom. E eu creio que o Senhor falou aquilo que Ele queria falar nessa noite. Deus é maravilhoso. Eu confesso para o Senhor que passei o dia inteiro falando, meu Deus, o que eu vou falar? O que eu vou fazer? Mas o Senhor sabe de todas as coisas, Ele acalma o coração da gente. Estava tão nervoso que nem a água eu consegui beber, irmãos. Eu tô com sede aqui, mas estou com medo de pegar água e começar a tremer e não conseguir beber. Mas Deus é todas as coisas, Ele capacita, Ele prepara, Ele nos honra, Ele nos abençoa, Ele é fiel, Ele cuida de nós, irmão. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.